Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Começa um novo mês e começamos com especial alegria, porque hoje é o primeiro dia do mês em que voltamos a encontrar-te, Senhor. Creio que estás aqui comigo nesta oração e isso enche-me de paz, dá-me alegria. Uma alegria certa de te reencontrar. No Evangelho de hoje, também encontramos alguém que tem a alegria própria de quem conseguiu passar por um momento difícil na vida. O Evangelho conta a única vez que Jesus atravessou o mar de Tiberíades para ir à região de Gerasa, um território pagão fora de Israel. É aqui que Jesus encontra aquele homem que estava possesso por muitos demónios e que tinha o nome de Legião. A vida deste homem é um inferno até chegar Jesus, porque os demónios obrigam-no a viver dentro dos túmulos. E sempre que alguém o tenta prender, ele despedaçava os grilhões e quebrava as cadeias, diz o Evangelho. Era uma vida terrível. Por isso, a alegria deste homem, quando é curada por Jesus, é enorme. É a alegria de ter encontrado Jesus na sua vida. E por isso, quando Jesus o cura, depois de os demónios saírem dele e imediatamente terem ido possuir uma vara de porcos que estava ali, aquele homem quer ficar com Jesus, quer conhecer melhor o seu Salvador. Mas é aqui que a história se complica. Então, os habitantes daquela região pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Aquele homem fica dividido. Por um lado, ele estava feliz por encontrar o Salvador. Por outro, todas as pessoas que ele conhece dizem a Jesus: vai-te embora. Não é verdade que nós também temos alguns conhecidos, alguns amigos, que não entendem bem o nosso amor à religião, o nosso amor a Jesus? O Evangelho diz que, quando Jesus ia subir para o barco, o homem que tinha sido possesso pediu-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não lhe permitiu. Que estranho, Senhor. Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, conta-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Jesus não o deixa ir consigo, apesar da compaixão que tem por ele. Quer que ele faça ainda uma missão. Então ele foi-se embora e começou a apregoar na Decápolo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. É estranho o que Jesus pede a este homem, mas ele confia em Jesus. E vai contar a sua história a toda a província das 10 cidades, também chamada Decápolo. Podemos dizer que era um homem sem respeitos humanos. Estava tão contente e os seus amigos contentes com ele que era fácil vencer os obstáculos. Quando nos parece que os nossos amigos, os nossos colegas, não entendem nada sobre o cristianismo, é bom pensar neste Evangelho. E o que é que podemos fazer? Podemos fazer o que fez este homem. Apesar do pedido de Jesus ser estranho, ele confiou. Não teimou em fazer aquilo que parecia mais sensato, seguir Jesus no barco. Imagina este rapaz dar meia volta e regressar à sua casa. Que cara é que teria o pai dele? Ao ver o filho regressar a casa e ao ouvi-lo, agradecia a Deus em voz alta por aquele Jesus que ele não conhecia, ter olhado para o seu filho, da mesma maneira que ele sempre tinha olhado, para o seu lado bom. A alegria do filho, dos pais, dos amigos, espalhou-se e contagiou o ambiente. É preciso reconhecer, ele era a notícia naqueles dias. Essa mesma alegria e agradecimento fizeram-no fazer o que Jesus lhe tinha pedido. Lançou-se a percorrer cada uma das 10 cidades, a falar de Jesus e da sua bondade. E todos ficavam admirados. Senhor, a fé e a alegria deste homem que faz apostolado é aquela que eu gostaria de ter quando estou com os meus amigos, com os meus colegas.
Como gostava que a religião não fosse apenas um tema de troça ou de medo. Como gostava de me rir de tudo isto. Talvez o Senhor hoje está a dizer-te a ti e a mim: para teres essa fé e alegria, primeiro tens que experimentar a minha misericórdia, como experimentou o homem possesso. Talvez te diga: qual foi a última vez que me agradeceste a algum pequeno milagre que eu fiz na tua vida? Acho que algum dia todos fomos olhados por Jesus com a mesma bondade com que ele olhou para o endemoniado. Que dia foi esse? Um dia de conversão, de certeza. Fala-lhe agora a Jesus desse dia. Lembra-te com ele. Se quiseres, faz pausa neste áudio. Diz-lhe como agradeces, como estás orgulhoso, orgulhosa de receber a misericórdia de Deus, de ele se alegrar contigo e de ter ajudado quando não esperavas. Gosto de pensar que Jesus fez muitas milhas no lago de Tiberíades só para curar este homem. De facto, o Evangelho não diz que Jesus tenha voltado àquele sítio. Mas não é verdade que muitas vezes ainda resistimos por dentro e pensamos: é que na minha universidade, os meus amigos, as minhas amigas, não sabem nada de Deus. Mas conhecem-te, responde Jesus. Gostam de ti. Os santos primeiro mudam os amigos, depois a família e depois o mundo. A mãe do Carlo Acutis só tinha ido 3 vezes à missa. O dia da primeira comunhão, o dia do crisma e o dia do seu próprio casamento, quando o filho lhe pede para começar a ir à missa todos os dias. Tinha 7 anos, o Carlo. As histórias dos santos ajudam-nos a converter e fazem ver que a nossa vida é importante, ao ponto de São José Maria dizer: ser útil, deixa rasto. Nesta vida todos temos uma missão, como aquele homem que estava possesso, como o Carlo Acutis, como a mãe do Carlo Acutis. A cada um de nós, Deus confia algo grande para fazermos nesta vida. E para isso não são precisos talentos difíceis, como ganhar o The Voice, ou ser um cientista reconhecido no final da vida, ou mesmo depois da sua vida. Para fazer o que o nosso Criador espera de nós, basta viver a nossa missão de cristãos como Jesus quer que tu e eu vivamos. E diria até mesmo, viver a nossa vida de fé com alegria. E para sermos alegres, temos que saber qual é a fonte da alegria. Qual é? É a mesma fonte que teve aquele homem, a humildade. O homem possesso teve a humildade de confiar em Jesus, em ti, Senhor, quando não entendia o que Deus lhe pedia. A humildade de contar a sua história em 10 cidades diferentes. E o que é que aconteceu? Todos ficavam admirados. Quantas pessoas não acreditaram pelo testemunho deste homem? Quantas pessoas não podiam acreditar em Deus pelo nosso apostolado? Se tivéssemos a humildade deste homem. Há uma história que gosto de lembrar sempre. A história de Julian Green, um escritor norte-americano que viveu em Paris. Tinha uma vida boêmia, mas não muito alegre. Conta ele que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele vivia como qualquer homem de hoje, com todas as concessões que dava ao prazer, nem melhor nem pior, escravo do apetite. E é então que ele procura uma saída para a sua vida. Vai falar com um teólogo primeiro, um teólogo importante, e falam de temas importantes, da fé, da filosofia, mas abstratos. Sai daquela casa como tinha entrado, na mesma. Até que vai à casa dos seus amigos, Jacques Maritain, e da sua mulher, Raíssa, que com a sua simpatia ouve aquele amigo, e no final ela, que era uma pessoa tão dotada, soube simplesmente dizer-lhe algo simples. Olha, conheço um padre polaco, dominicano, que acho que gostarias de conhecer e falar com ele. Ele ouve aquela amiga, vai falar com o sacerdote, depois de receber a morada das mãos de Raíssa, e o sacerdote ouve-o pacientemente e só lhe faz 2 perguntas. Está contente com a vida que leva? Não, claro que não, respondeu ele. Então você gostaria de viver outra vida? Está arrependido? Sim.
E então aquele padre grita-lhe: ajoelhe-se, e começa-lhe a dar a absolvição sacramental. Ele te absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltei para casa, escreve ele. Voltei para casa, mas eu não era outro. Não. Finalmente eu tinha voltado a ser eu próprio. Estas palavras, quase poéticas, escritas por um escritor, são uma grande verdade. São uma grande verdade de Jesus. Quando me converto, não passo a viver outra vida. Finalmente, começo a ser eu próprio, tal como aconteceu ao homem possesso, tal como pode acontecer a cada um de nós, se sou alegre e humilde. Minha Mãe do Céu, ajuda-me a ser humilde para ser muito alegre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.